Futuros Titãs, hoje eu vou responder dúvidas que vocês nos enviaram tanto no Instagram quanto nos comentários aqui dos nossos vídeos. Não vou responder todas, mas vou responder algumas que eu escolhi. Inclusive, se tu tem dúvidas que tu queira tirar conosco, pode mandar pra gente tanto lá no Instagram do Vida de Titã, quanto deixar aqui no comentário desse vídeo, que num próximo vídeo que a gente for fazer de perguntas e respostas, a gente vai olhar pra elas com carinho. Essa aqui a gente recebe demais. Tô numa fase de progresso nas minhas metas, mas como faço para continuar e voltar rápido depois que já caí várias vezes e demorei muito para voltar como eu estava? Isso aqui acontece com todo mundo. Tu tá tendo um progresso legal, a tua rotina tá boa, tá tudo fluindo, só que algo acontece que faz tu sair do eixo, que tu abandona a rotina por alguns dias, seja uma viagem às vezes que tu fez, ou um imprevisto negativo que aconteceu, ou um imprevisto muito bom, um novo projeto que surgiu, enfim, alguma coisa que te desestabiliza e tu sai do ritmo que tu tava. Tu fica naquela ansiedade de voltar o mais rápido possível, né? Porque as coisas estavam fluindo, as coisas estavam boas, tu tava dando conta de tudo e agora tu não tá mais, as coisas estão atrasando, tu não tá mais cuidando da tua saúde como tu gostaria, tudo desandou. É horrível, a gente quer se livrar disso o mais rápido possível, quer voltar para aquele ritmo o mais rápido possível. E daí a gente entra nesse processo impaciente de volta. Só que isso nos sabota, porque se a gente perder o ritmo... Pensa assim, ó, imagina que tu tava numa corrida, e tu tava correndo, tu tava mantendo o ritmo, aí tu parou, tu esfriou, tu ficou uma meia hora parado. Não adianta agora do nada tu querer voltar pro ritmo que tu tava antes. Tu precisa começar devagar e aquecendo, e depois que o corpo pegou o ritmo e tá aquecido, tu consegue voltar pro ritmo. Os nossos hábitos, a nossa rotina é a mesma coisa. Se tu tenta voltar pro pique muito rápido, ou tu vai cansar muito rápido, ou tu pode te machucar fisicamente ou emocionalmente, não é legal. Então, lembra disso, ó, é uma curva exponencial o retorno pro ritmo que tu tava. Da mesma maneira que criar uma nova rotina do zero também é uma curva exponencial, só a diferença é que a curva exponencial do retorno ela é muito menor do que construir a rotina a primeira vez, mas continua sendo uma curva exponencial, onde no começo tu começa devagar, tu começa aos pouquinhos, fazendo o essencial, o básico, fazendo um pouco mais do que atualmente, não semanas atrás, mas atualmente tu está habituado. E daí tu vai aumentando esse pouquinho aos poucos, conforme tu for conseguindo. Tenha paciência, não subestime o tempo necessário para voltar para o ritmo. Só que tu também não quer desperdiçar o teu potencial, certo? Levar muito mais tempo do que tu precisa. Por isso que é sempre um pouquinho a mais do que tu está habituado, um pouco além da tua zona de conforto, mas não muito. Tu vai perceber que os dias vão passando, esse pouquinho ele vai subindo, até que chega uma hora que tu começa a engrenar e as coisas voltam de uma maneira muito mais rápida. Ou seja, tu chega naquela parte da curva exponencial, parte mais final dela, onde tu consegue implementar bem mais coisas em menos tempo, comparado a esse início do retorno, onde tu implementa poucas coisas e leva bastante tempo para elas serem implementadas. Então, lembra disso. Tenha paciência e lembra que é uma curva exponencial. Nessa retomada, o começo ele é mais lento, mas ele precisa ser respeitado para lá na frente esse começo poder, que já não vai ser começo, mas esse processo poder ser mais rápido. Outra pergunta bem comum: como dar o start quando você sente que a sua vida está engessada e fora dos objetivos traçados? Ou seja, a vida tá uma bagunça, né? Todos os teus compromissos estão embaralhados, tu não sabe mais direito o que tu tem que fazer, o porquê tu precisa fazer, daí tem autocobrança de um lado, cobrança externa de outro, tá tudo uma bagunça, tu meio que não sabe por onde começar, né? Tá. A primeira coisa vai parecer extremamente simples, porque não precisa complicar isso, a resposta é simples mesmo, é tu definir um objetivo, entender o que precisa ser feito para chegar lá e tu organizar essas atividades dentro da tua semana para tu executar elas para chegar lá. Mas tudo começa nessa decisão, tu definir um objetivo, definir o que tu quer e daí entender o que precisa ser feito para chegar lá. É simples assim. O que te separa onde tu tá hoje de onde tu quer chegar é simplesmente coisas que tu precisa fazer para eventualmente chegar lá. É simples assim. Agora, o que não é simples é o processo de implementação dessas atividades, né? Quais são essas coisas? Como é que tu descobre quais são essas coisas? Quando que tu vai fazer elas? Como é que vai ser a tua organização do teu tempo na tua semana em relação a essas atividades?
Tu tem que cuidar para não querer dar um salto muito grande, como eu estava falando antes, e querer se comprometer com um monte de coisa do nada no começo. Tu vai te perder, tu não vai ter a disciplina necessária para sustentar isso vai pesar muito, vai afetar teu emocional, mas tu também não quer ficar deixando para fazer quase nada, deixando para depois, que daí tu não consegue enxergar o progresso, logo tu não te motiva para te manter nesse processo de melhora. Outra coisa em relação a isso é definir uma estratégia que tu coloca no papel ou no computador, mas onde tu consiga enxergar o progresso acontecendo, porque para tu ser capaz de enxergar o progresso, ele tem que estar acontecendo e tu tem que ter onde enxergar ele. Porque se tu for fazer apenas uma análise emocional de como as coisas estão, essa análise vai ser totalmente enviesada pela emoção que tu está sentindo no momento que tu faz a análise. Por isso que uma análise em relação aos teus processos e ao teu progresso não pode ser emocional. Ela tem que ser baseada em dados, no que realmente está acontecendo. E tu só consegue isso quando tu traça um planejamento de longo prazo, de médio, de curto prazo em relação aos teus objetivos, o que precisa ser feito para chegar lá, como tu distribui essas atividades na semana. Toda essa estratégia precisa estar no papel para tu conseguir enxergar e não só o que está sendo feito, mas o progresso que está acontecendo ali em relação às semanas anteriores. Aí tu deixa de fazer análise emocional para fazer uma análise lógica e objetiva. E daí tu executa. Tu define um objetivo, tu toma uma decisão de alcançar aquele objetivo, entende o que precisa ser feito, distribui na tua semana essas atividades num processo gradual, onde vai ficando, digamos, cada vez mais difícil, só que conforme tu te acostuma com o difícil, tu aumenta o nível, assim tu vai indo, também dentro de um processo sustentável, onde tu não tem um burnout, não vai te exaurir ao longo do processo, e daí tu executa isso. É simples assim, é meramente uma questão de definir, tomar uma decisão e agir em torno dela. Só cuidado para não cometer o erro que muita gente comete de ficar esperando um milagre acontecer, ficar esperando tu descobrir qual é o teu propósito de vida, aparecer do nada numa epifania na tua cabeça, ou se tu não sabe o que tu quer fazer da tua vida, o que tu gosta de fazer, né, em qual grande atividade profissional tu quer te engajar, tu ficar esperando isso aparecer ou achar que essa resposta vai vir de tu ficar refletindo só parado no pátio de casa numa meditação. Não é ali que acontece, é na execução, é fazendo que tu vai tendo mais clareza do que tu quer pra ti, do que faz mais sentido, do que não faz. Então, lembrando, decisão e execução logo depois, dentro das informações que tu tem. Mais informações vêm ao longo do processo. Essa aqui é muito legal, talvez tu não te identifique com a pergunta em si, mas a linha de raciocínio por trás é muito importante. Estou estudando para concurso e tenho 1 milhão de slides para ler. Copio tudo ou imprimo e gasto uma fortuna? A pergunta está errada aqui, porque pensa de onde está vindo essa pergunta. A pessoa está se questionando o que vai ser melhor para ela no custo-benefício de imprimir os slides. Se ela copia tudo ou se ela gasta dinheiro para ter eles impressos. O que é melhor? Mas olha, a decisão dela está se baseando nisso, está se baseando nesse custo-benefício da impressão de slides ou não. Quando, na verdade, qual é o objetivo dela? É passar no concurso. Então, as decisões, para ser mais eficiente, deveriam estar vindo de uma linha de raciocínio onde qual é a forma mais eficiente para eu conseguir aprender mais desse conteúdo em menos tempo. O que funciona mais para mim? De qual maneira eu aprendo, eu absorvo o conteúdo de forma mais rápida? Como que eu consigo memorizar isso de uma maneira que eu vou lembrar e vou saber aplicar na hora da prova? E com base nessa linha de raciocínio, tu vai tirar a tua resposta. Se para ti é melhor copiar, se para ti é melhor tu ler o slide e tu ensinar ele para a parede. Eu fazia muito disso na época da faculdade. Era a maneira mais rápida para eu conseguir aprender alguma coisa. Eu estudava e explicava para a parede o que eu estava aprendendo. Gasta muito mais energia, só que eu aprendia muito mais rápido. Então, é uma questão de tu te questionar de qual forma tu aprende melhor. Tu armazena informação, tu entende melhor e tu consegue reproduzir ela. E daí a resposta disso vai ser se tu copia, se tu imprime ou se tu faz alguma outra coisa. Galera, se a gente analisa essas perguntas e as respostas que eu dei, a gente consegue enxergar o padrão de tomar uma decisão, o padrão de ter clareza do que precisa ser feito, de como se organizar, de ter um processo sustentável, desse processo ser algo progressivo, que tu consiga enxergar e tu controle ele
sem ter tanta influência externa, sem estar no sentido de estar à mercê de imprevistos, à mercê do externo, mas sim de como tu cria estratégias e aprende a implementar elas de uma maneira eficiente. Quero te mostrar agora o depoimento de uma pessoa que já aprendeu o nosso método, onde a gente ensina a fazer isso. Eu chego no final do dia com uma sensação de dever cumprido, então acredito que a grande mudança de fato foi essa clareza, né? Por consequência eu consegui definir o que é o prioritário e como eu vou atuar de forma mais eficiente, focando de fato naquilo que vai me realizar no final do dia, né? E evitando aqueles caminhos que porventura não me levem aos objetivos, né? Então todo dia o que é muito importante, o que é legal de se ver, que eu chego no final do dia com uma sensação de dever cumprido e aquela ansiedade que você tem de, putz, não entreguei algo, precisava ter entregue algo, aquela sensação é muito menor, né? Então, isso é apenas o começo e é realmente um caminho sem volta, realmente vai trazer muitos ganhos para a vida de qualquer pessoa. Então, se tu é um profissional que já percebeu a importância de tu saber gerir muito bem o teu tempo para tu ter um desenvolvimento muito maior, tanto na tua vida profissional quanto na tua vida pessoal, para ti eu te convido a marcar uma sessão de consultoria totalmente gratuita conosco para nós vermos juntos se e como a gente pode te ajudar através do nosso método da Mentoria Titã. Para tu ter essa sessão de consultoria totalmente gratuita conosco, é só tu preencher o formulário que vai estar na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Tamo junto e nos vemos na sessão. Show!